suicídio, todos esses são conceitos fundamentais para a gente tentar entender a obra desse autor. E durante as próximas aulas, a gente vai ver cada um desses conceitos. A gente só vai ver agora aqui um pouco, antes de entrar no conceito de fatos sociais, um pouco do contexto histórico, do período em que viveu e em que produziu o Émile Durkheim. Então é o seguinte, o Émile Durkheim ele viveu no período que vai da segunda metade do século XIX, como eu falei para vocês, ele já nasce na segunda metade, meados da segunda metade do século XIX, e ele viveu até mais ou menos o período final da Primeira Guerra Mundial. Então, ele tanto entendeu ali, ele viveu e tentou entender os fenômenos pós-revolução industrial, como ele viveu esses momentos que antecederam, essa tensão que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, ele viveu o início da Terceira República na França, e aí, uma das coisas que é fundamental, uma das coisas que são fundamentais da obra do Émile Durkheim é isso que eu estou circulando aqui nesse momento. O capitalismo consolidado e suas contradições. Então, o que é que o Durkheim vai tentar entender naquele momento? O progresso tecnológico que o capitalismo vai trazer, e o Durkheim não vê isso de forma negativa, só para a gente botar assim, num patamar de comparação, o Karl Marx vai ver esse progresso tecnológico como de uma forma um pouco mais negativa do que o Émile Durkheim. O Émile Durkheim vai perceber isso de forma positiva, dizendo que esse progresso tecnológico ele está trazendo solidariedade social. E aí a gente vai ver mais adiante também nas próximas aulas, não na de hoje, o que seria solidariedade social para ele. Não é esse sentido que a gente costuma usar de solidariedade no nosso cotidiano. Solidariedade como um processo em que as pessoas se ajudam, em que as pessoas colaboram para melhorar a vida das outras. Tem a ver com colaboração, mas não nesse sentido de melhorar a vida das pessoas. Então, o Émile Durkheim vê o progresso tecnológico por um ponto de vista positivo. Uma outra coisa que ele está analisando é a questão da produtividade nas fábricas, mas não num sentido econômico como Karl Marx vai fazer, para mostrar as desigualdades sociais. O Émile Durkheim vai ver essa produtividade nas fábricas também por um processo positivo, que também tem a ver com o progresso tecnológico e com a questão da solidariedade social. E, por fim, a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris? A Comuna de Paris ela foi considerada um levante que aconteceu em Paris, resultado de um conflito entre a França e a Prússia. Logicamente que em 1871, como está aparecendo aqui, 18 de março de 1871, e a Comuna de Paris ela vai ser considerada o primeiro governo operário de fato na história. Ele durou, existem muitos conflitos de ideias com relação ao período em que perdurou a Comuna de Paris. Algumas pessoas falam entre 10 dias até outras falarem a 72 dias. Então, a Comuna de Paris, teoricamente, teria durado de 10 de março de 1871 a 28 de maio do mesmo ano. Certo? Então, teria sido o primeiro governo operário de inspiração socialista no mundo inteiro. Não só na França, no mundo inteiro. Então é o seguinte, todo esse contexto histórico da Revolução Industrial e também desses movimentos insurrecionais de trabalhadores na França naquele período, vai acabar interferindo na obra e na visão que o Émile Durkheim vai construir na sua análise sociológica.
Então, outra coisa aqui, como o Emile Durkheim ele vai se preocupar de tentar entender, de certa forma, uma situação de desordem social na França naquele momento, porque o Emile Durkheim ele nasce na França, ele vai viver a sua vida inteira na França, ele vai tentar entender esse contexto de perturbação social que a França estava passando naquele período. Se vocês lembrarem lá das nossas primeiras aulas, quando a gente discutiu a Revolução Francesa, a gente vai ver que a Revolução Francesa ela serve de objeto de estudo e de movimento histórico para o surgimento da sociologia, justamente porque ela vai perturbar a sociedade francesa naquele momento. São muitas coisas novas, coisas que estão surgindo naquele momento, que as pessoas começam a querer tentar entender. E na aula passada também, quando a gente discutiu o positivismo, a gente falou disso, que o positivismo ele tentava entender essa sociedade desordenada que surgiu a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Então, o Emile Durkheim está preocupado com isso daqui, ó, com o estabelecimento de uma nova ordem social. Por quê? Porque a França, além da Revolução Francesa, além da Revolução Industrial, estava passando por um processo revolucionário muito forte relacionado à Comuna de Paris. E o Emile Durkheim ele carrega consigo pensamentos que também, em certo sentido, são conservadores. Conservadores por quê? Porque todo aquele progresso econômico que estava sendo vivido estava sendo ameaçado por uma desordem social muito forte, certo? Por conta justamente desses levantes dos trabalhadores que conseguiram, inclusive, implantar um governo de operários na França, mesmo que tendo sido por um curto período de tempo. Então, o conservadorismo via isso de forma negativa. Por quê? Porque todas essas rebeliões, essas revoltas, eram vistas como desordem social que acabavam comprometendo a ordem econômica, o desenvolvimento, o progresso econômico. Lembra do que a gente viu com o positivismo. O lema era ordem e progresso. Ordem social para que se pudesse ter progresso econômico. Então, toda a reforma social para o Emile Durkheim deve ser baseada em conhecimento prévio e científico da sociedade, e não numa ação política. O que ele está querendo dizer com isso? O conhecimento ele tem que servir de base para a transformação social, mas não para uma ação política que vá transformar a sociedade de forma agressiva ou de forma revolucionária. Nesse sentido aqui, a gente percebe, de certa forma, o Emile Durkheim dialogando com a obra do Karl Marx, mas dialogando num sentido de criticando a obra do Karl Marx. Por quê? Porque o Karl Marx utilizava o conhecimento para a transformação social. A sociologia para o Karl Marx deveria servir como um instrumento para levar os indivíduos a fazer a revolução e transformar a sociedade. Então, para o Emile Durkheim, não. O conhecimento deveria ser uma base científica para a transformação social, mas não no sentido de uma ação política revolucionária. Uma outra coisa é que o Karl Marx, o Emile Durkheim, ele vai colocar que a sociologia ela deve levar o indivíduo a conhecer cientificamente a sociedade para tentar resolver essas questões sociais. E nisso, o Emile Durkheim ele vai se inspirar nas ciências naturais, na forma como as ciências naturais conhecem o seu objeto de estudo ou tentam conhecer o seu objeto de estudo. O que é que o Emile Durkheim vai fazer? Ele vai aproximar o conhecimento que ele tenta produzir do conhecimento já produzido, principalmente pela biologia. Por que isso? O que a sociologia tem a ver com a biologia? Se a gente tentar olhar os fenômenos estudados por cada um, parece não ter nada a ver.
Mas por que que o Emile Durkheim faz isso? Porque ele acredita que usando os métodos da biologia, ele vai conseguir dar um caráter de cientificidade, ou seja, ele vai fazer com que a sociologia se torne uma ciência mais científica, mais rápido possível. Por quê? Porque nesse período a biologia já era considerada ciência e já era considerada consolidada como uma ciência. E a sociologia ainda estava seguindo um caminho para se consolidar como ciência. Então, o que é que o Emile Durkheim vai fazer? Ele vai tentar aproximar a sociologia da biologia nesse sentido de tentar fazer com que a sociologia se consolidasse como ciência. Qual é o método de estudo da biologia? Justamente por lidar com seres como plantas, como animais, ou como o ser humano, mas de não se envolver com esses seres da forma como a sociologia se envolve, ou seja, o indivíduo, ao estudar o corpo humano, ele não deixa as suas emoções, os seus preconceitos, as suas pré-noções interferirem no conhecimento que ele vai produzir. O ser humano, o corpo humano, os órgãos, o funcionamento dos órgãos, não vão interferir emocionalmente naquilo que eu penso. Como isso vai acontecer na sociologia. Mas, inicialmente, o Emile Durkheim achava que era possível estudar a sociedade de forma neutra, da mesma forma que a biologia estudava os seus fenômenos. Então, por exemplo, se eu ia estudar, por exemplo, o fenômeno da prostituição, eu teria que estudar o fenômeno da prostituição abandonando todos os meus princípios religiosos, todos os meus princípios familiares para tentar estudar a prostituição somente da forma como ela se manifesta. Como se fosse possível estudar, como se fosse possível o indivíduo estudar, abandonando totalmente tudo aquilo que ele pensa e conhecendo o objeto somente da forma como ele é. Isso se chama objetividade científica, que para as ciências naturais, para a biologia ou para as ciências exatas, é muito mais fácil de atingir, por quê? Porque elas não estão lidando com a interação entre as pessoas, certo? Essa interação acaba nos modificando. A gente, de certa forma, deixa as nossas visões de mundo